Eu e Cassiane, nós somos testemunhas de milagres vividos ao longo desses anos, 40 anos que Deus nos separou para o ministério, 28 anos de casado. E ao longo desse tempo, nós presenciamos muitas coisas, muitos projetos que foram frustrados, muitas amizades que nós conquistamos, mas muitas facadas nas costas, muitas marcas e muitas buscas também de Deus. Eu entendo que, por mais que eu fale, por mais que a Bíblia fale, por mais que nós saibamos que milagre ou milagres, na verdade, eles não resolvem a nossa vida, porque se teve um grupo que viu mais milagre, foi o grupo dos 12 que andava com Jesus. Se teve um povo que viu mais milagres, foi o povo que saiu do Egito. E milagre, na verdade, nós às vezes buscamos porque queremos a mão de Deus, mas não o coração de Deus. Não obstante, eu e Cassiane, nós provamos muitos milagres na nossa vida. E alguns que nós não sabíamos como resolver, outros milagres de cura realmente, mas eu aprendi que se Deus cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele continua sendo Deus. Aprendi também que toda experiência, ela acaba. Toda fase da sua vida, ela vai acabar. O que vai ficar, na verdade, vai ser a sua experiência em relação àquilo. Se você está passando por um momento bom, porque ele vai te destruir. Momentos de recreação na sua vida, eles só servem só para que você pegue um pouco de água, recreação para que você possa passar mais um tempo em crescimento. Você passa mais tempo esperando do que recebendo. Não se iluda. E o que nós vamos levar? Nós vamos levar, na verdade, o que nós passamos, nós vamos dar para uma próxima geração as nossas experiências. Tem duas formas de você sair das experiências. Ou pelo fato de você estar nela, ou sair dela. Você pode sair frustrado, amargurado com a vida e rebelde, ou você pode sair de lá resiliente, ajudando outras pessoas por aquilo que você já passou. Vivemos milagres de pessoas de cadeira de rodas se levantarem e andar. Já vimos. Eu me lembro que uma vez eu estava em uma igreja e no meio do culto, o irmão começou a correr dentro da igreja e eu religioso, fiquei muito chateado, porque será possível que esse irmão no meio da igreja correndo desse jeito e gritando? Será que ele não poderia se conter? Aí o pastor da igreja me chamou, pastor muito amigo, falou assim: Jair, sabe aquele irmão que na verdade ele estava correndo? Aí o pastor pegou e me chamou: aquele irmão que está correndo lá, ele teve um diagnóstico muito forte. Eu falei assim: então por que ele está correndo? Ele não era para estar correndo. Quando o culto acabou, ele mostrou para a gente que o médico falou para ele que ele não podia andar mais, mas no meio do culto ele estava correndo. Já presenciei vários milagres. Para que esses milagres eles servem? O que nós precisamos entender sobre milagres é que eles não acontecem de súbito, tá? Um belo dia, Deus tem poder para fazer isso? Tem, mas Deus vai te forjando para você ter, na verdade, um milagre como algo didático para a sua vida. O mar não se abriu de uma hora para outra. Ok? Deus preparou Moisés, foi preparando um processo para que Moisés pudesse libertar um povo. Então, esses milagres, na verdade, eles são didáticos para você e para as pessoas.
Porque milagre, na maioria das vezes, eles têm cunho egoístas. Milagres, na maioria das vezes, têm cunho egoístas. Por quê? Eu venho para a igreja, dou meu glória a Deus, aleluia, sirvo um Deus que aceita propina, porque eu entrego o dízimo e oferta, e se eu entregar uma oferta um pouco maior, esse Deus vai me ouvir. Faço a minha parte. Se Jesus me curar aqui, a igreja é poderosa. Se não curar, eu vou para outro lugar. Totalmente egoísta. Deus não trabalha nisso. Eu já fui em um enterro de um menino de 17, 18 anos. Mas já sentei à mesa com pessoas de 90. O que eu quero dizer? Pessoas de 90 anos que viveu com uma enfermidade. Então o milagre não foi Deus curar, o milagre foi ele viver. Não obstante, pessoas novas que morrem, Deus não fez o milagre, pode estar fazendo até hoje nos pais. Porque não são os pais que sepultam os filhos, mas os filhos que sepultam os pais. Eu me lembro que um domingo como esse, eu peguei o carro na sexta-feira e a gente estava muito desesperado, eu e Cassiane. Nós pegamos os filhos e fomos para um lugar. Passamos sexta, fomos na sexta, ficamos sábado. Nosso dinheiro tinha ido todo embora. Quando nós estávamos já para poder resolver algumas coisas, parecia que piorava cada vez mais. Chegávamos para poder cantar em igreja, Cassiane cantar, para poder, de repente, defender ou receber uma oferta. Quando a gente recebia, Deus, quando não mandava dar ou devolver a oferta e abençoar outras pessoas. Várias vezes a gente ia na esperança de Deus falar com alguém, porque com a gente parecia que Deus tinha silenciado. Na esperança de Deus usar alguém e falar assim, olha, eu vou te dar uma oferta de 20 mil reais, de 10 mil reais, de 2 mil reais, de 500 reais, que seja. Me lembro que uma vez nós fomos cantar numa igreja, a gente, sem dinheiro nenhum, com a escola toda atrasada, dos 3 filhos, um pastor deu um cheque para a gente, de valor significativo, de 10 mil reais. E aquele cheque teve um endereço, púlpito da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Era um domingo como esse, nós estávamos em um lugar, e meu pastor na época, pastor João Nunes, levantou, tomamos café, e ele tinha mania de me chamar para pescar. Eu nunca gostei de pescar, irmão. O meu pastor também, pastor João Nunes, eu nunca vi ele pegando peixe. Se ele participar desse culto hoje e ver essa filmagem, desculpa, pastor, mas eu nunca vi. Mas ele me ensinou muitas coisas em alto mar. Teve uma vez que ele passou 5 horas comigo. Foi uma mentoria em alto mar. Lembra disso, Cássio? Naquele dia ele falou assim, o que está acontecendo com você? Eu falei, olha, pastor, nós não temos mais nada, a justiça vai tomar a nossa casa, vai tomar a nossa empresa, não tem mais dinheiro para poder pagar a escola de criança, já está com 5, 6 meses atrasado. Onde Cassiane vai cantar e não pode mais vender CD, os direitos autorais e artísticos, todos eles retidos. Nós estávamos sem saída. Sabe quando você ora e parece que no seu quarto e parece que a oração bate no teto e volta, fica quicando que nem uma bola? Então, naquela sexta-feira eu saí porque não tinha mais o que fazer. Eu arrumava advogados, advogados levavam o dinheiro.
e não resolvia absolutamente nada. Quando Deus fecha a porta, deixa eu falar algo para você que você precisa saber. Quando Deus fecha a porta, não tem ninguém que consiga passar um filete de mortadela por baixo, porque não tem fresta. Não tem braço forte que dê uma empurradinha para poder passar uma marmita. Não tem demônio nenhum que consiga te favorecer. Quando Deus fecha a porta, Ele literalmente fecha. Então não culpe seus amigos, pessoas que foram, ou pessoas que possivelmente você pensou, cogitou que te abandonaram. Mas quando Deus abre, pois é, irmãos, o nosso grande problema é que nós só temos força para dar glória a Deus quando a porta se abre. Quando a porta está fechada, a gente fica igual você ficou agora. Naquele dia ele me chamou, falou o seguinte: olha, está acontecendo o quê? Eu falei: está acontecendo isso, falta já. Mas como é que está a empresa? Falar: a empresa, a gente está com dívida. Eu fui fazer um projeto aí, o projeto não deu certo, e fiquei, em vez de ganhar um dinheiro, na verdade fiquei devendo muito. Como é que está? Estou pagando tudo. Como é que está o telefone? O mesmo número. Me deu uma mentoria. Falou assim: pois é. Tudo passa. Olha o que ele falou para mim: tudo passa. O que vai ficar é a experiência. Mas eu não vejo saída, pastor João Nunes. Vai sair, vai acabar. Domingo, ele me colocou num barco, fomos pescar, e ele só conversando comigo. Falou: se você quer em milagres, eu falei: claro, pastor. Está aqui é um milagre, porque eu não aguento mais, eu não consigo dormir direito. Estou dormindo, de repente acordo de súbito. Estou contando para você a experiência minha. Porque uma coisa é você pegar um texto bíblico e falar assim: aconteceu isso com Moisés. Você fala assim: pois é, mas comigo como é que eu vou ver saída? Ou de repente você me vê e pensa que eu nasci em berço esplêndido e que eu não passei, ou passamos por problemas e dificuldades pelo vale da sombra da morte. Não. Desconfie de um líder que nunca tenha passado pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque é lá que grandes líderes são forjados. Você não pode liderar ninguém se você não for liberto de você mesmo. Eu confiava, irmãos, na força do talento. Pensa bem, eu, o produtor, por mais de 10 anos, o produtor musical, que todos os projetos que eu pegava, né, Ed, era sucesso. Cassiane, cantora que vendia, e só com ela a gente já podia ter uma vida abençoada por vários anos, mas Deus resolveu nos fazer crescer. Saímos do barco aquele dia, voltamos, ele falou assim: pois é, já que você acredita em milagres, vamos num lugar comigo. Você já tentou advogado tal? Eu falei assim: já. Já tentou tal? Já. E nós fomos, eu não vou contar aqui, mas nós fomos em vários lugares pedindo ajuda. E um desses lugares foi um lugar muito forte, onde tinha pessoas, as mais relevantes do Brasil, em uma mesa com 18 pessoas que poderiam resolver a situação. Né, Cássio? E eles sentaram, chamaram a gente e falaram: vamos resolver. Quando sentamos à mesa, um se levantou e falou assim: a gente não pode mexer nisso. Por quê? Porque não pode. Na hora eu fiquei com raiva, chateado. Não murmurei. Fui para casa, eu e Cassiane, pegamos o voo, voltamos desse lugar para o Rio de Janeiro, 1h20. Né? Por aí, 1h40. Calados.
Não era ele que estava falando aquilo por si só, era Deus dizendo o seguinte: eu estou forjando, não mexa. Eu estou cuidando, não mexa. Eu estou sustentando, não se intrometa. Estou tirando do playground para colocar no andar mais alto. Não mexa com isso. Só que quando nós estamos no desespero, a gente pensa que todo mundo tem que ajudar a gente. Eu fui fazer a prova para sargento músico, e essa prova foi no Maracanã, para 1000 pessoas. Você viu outra assim, ó, de binóculo. Sabe por quê? Na prova ninguém ajuda ninguém. Porque se alguém te ajudar na prova, é cola. Então, se você está na prova, I'm sorry. Você está sozinho, sem cônjuge, mesmo casado, sem pai, mesmo tendo pai, sem pastor, mesmo tendo pastor, mas sabendo que o Espírito Santo de Deus está com você. Então não culpe ninguém. Deus me esqueceu, esqueceu nada, irmão. Esqueceu nada. É porque agora você já está começando a caminhar. Imagine como meu filho de 22 anos, colocando ele no colo para caminhar, iria atrofiar as pernas. É que Deus quer que você comece a andar por si só, para você poder começar a ajudar outras pessoas. Quem podia ajudar, não ajudou. Porque Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Saímos dali, fomos para um lugar, ele falou assim: vou te levar num lugar. Alguém que vai resolver o seu problema. Mas olha só, se ele pegar para fazer, vai ser um milagre, porque esse cara é o cara top do Brasil. Eu falei assim: mas o que a gente vai fazer? A gente vai lá agora. Pastor, vai dar meio-dia. Ele falou assim: pois é, você não acredita em milagre? Saímos de Angra, fomos para o Rio de Janeiro, pegamos o carro, chegou na Barra da Tijuca, no condomínio. Ele já ligou: ó, estou indo, preciso falar com você agora. Você está em casa? Estou. Que ele passava mais tempo em Brasília. Eu tenho alguém que eu preciso levar para você resolver um problema. Ele recebeu a gente na casa dele. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu já tinha vendido carros, não um carro, carros. Já tinha vendido uma casa, já tinha vendido terreno para poder pagar, para poder tentar sair de uma situação constrangedora. Estava perdendo tudo aos poucos, estava desesperado. A gente saía para cantar, não vendia CD nenhum. E Cassiane sempre vendeu CD em igreja, não vendia CD nenhum. A gente ia na esperança de receber uma oferta, o pastor, o máximo que ele dava era coxinha e um batidinha nas costas. Ó, Deus abençoe, foi bênção. Falou assim, a gente voltava frustrado para casa. E quando Deus permitia que alguém dava oferta, Deus falava: não é pão, é semente. Ah, irmão. Eu estou contando isso para você aqui porque hoje eu acordei 4:30 da manhã. E eu falei: eu preciso dormir, Espírito Santo. Tu não dorme, tu não come, eu preciso dormir. E eu entendi que eu estava precisando ter uma conversa com ele. E ele falou: tem filhos meus que estão em um beco sem saída, que você vai contar que eu te tirei desse beco sem saída, porque eu, o Senhor, não abandono os meus. Entramos naquele condomínio, uma casa muito suntuosa. Quando o doutor abriu a porta e o pastor me introduziu, falou assim: olha, Jairinho, que prazer ter você na minha casa. Eu falei: eu? Eu falei: não. Eu falei: doutor, o pastor me trouxe aqui. Ele falou assim: não fale nada. Eu já tinha perdido tudo em relação a dinheiro, advogados, a tudo. Escola atrasada, não tinha o que comer. Nesse ínterim, nós estávamos em um lugar e um empresário muito forte, constrangido em não falar com a gente, mas ele incomodado, porque Deus o incomodou, e falou assim: olha, Deus mandou dar uma quantia de compras para vocês. Mas como que eu vou dar compras para uma cantora como Cassiane e você empresário? Mas eu estou aqui porque Deus mandou falar, procede. Aí o Cassiane começamos a chorar.
Começamos a chorar porque a gente tinha que disfarçar para os nossos filhos, porque eles estavam percebendo, mas eles não tinham a estrutura para poder sentir a nossa dor. Sem dinheiro para comprar compra, sem dinheiro para pagar absolutamente nada, vivendo literalmente pela fé. Irmãos, eu comecei a trabalhar muito cedo. A Cassiane começou a trabalhar muito cedo. Mas nós estávamos literalmente vivendo pela fé. Não é vagabundagem, pela fé. Porque eu trabalhava, eu me lembro que eu ia para minha empresa, Deus falava assim, vai hoje. Por quê? Hoje você vai receber alguém lá. Aí eu recebi alguém, a esperança de receber um dinheiro, vai Cassiane, hoje vai entrar um dinheirinho, vou fechar um contrato com um cara, chegava lá, Deus falava assim, pode gravar ele. Cobra só dos músicos, porque tua parte você vai ter que ofertar. Oh, Deus. Teve uma vez, irmãos, literalmente, eu deitei no chão da minha empresa, olhei para o céu e falei, Senhor, por que eu nadei e hoje eu morri na praia? Sabe o que Deus falou comigo? Nada. Quando eu dei de frente, de cara com esse grande homem, eu já tinha perdido tudo, eu falei, olha, eu vim aqui hoje, o pastor João Nunes me trouxe, mas eu vim aqui hoje falar para o senhor que eu só vim para poder conhecer o senhor, e eu não tinha falado que o pastor João Nunes tinha falado que Deus ia operar um milagre. Só que deixa eu deixar bem claro para o senhor, eu não tenho dinheiro. Irmãos, eu estava mordido, porque já tinha passado tantas pessoas na nossa vida, levando o que a gente tinha, que eu, quando falava em dinheiro, eu ficava trêmulo. Parecia que eu estava com abstinência. E eu falei assim, não tem como acertar com o senhor. Aí ele falou, o quê? Primeiro, que se João Júnior não te trouxe, é porque você é amigo dele, e amigo dele é meu amigo. Segundo, eu não poderia cobrar nada para você, Jairo, porque a minha irmã, várias vezes, quando ela estava entrando em depressão, a música que ela ouvia era com muito louvor, e ele começou a chorar da sua esposa. As músicas da tua esposa tiraram a minha irmã da depressão, e hoje vocês vindo aqui é um milagre. Eu falei, opa, eu conheço essa palavra, milagre, aleluia. Naquele domingo como esse, que você pensa ou pensou que Deus não estava te ouvindo, que na verdade eu fui para uma fuga, é nesse dia que Deus resolve te dar respostas e te dizer, eu sou o Senhor da tua vida, e operando eu, ninguém pode impedir. Você pode aplaudir o nome do Altíssimo? Resultado é isso daqui. Esse foi o resultado. O que eu fiz nesse ínterim? O que eu fiz nesse caminho? O que eu fiz nesse intervalo? Abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vai contar sobre um pior rei de Israel. Um cara que era para ser esposo, mas foi o filho mais velho de Jezabel. Um frouxo, um rei frouxo, que na verdade recebeu uma afronta, ou como uma afronta da parte de Deus para a vida dele, Deus enviou alguém. Capítulo 17, a partir do verso 1 de 1 Reis. Você vai entender um pouquinho do que aconteceu. Deixa eu falar para você só uma coisa. Para você que está andando ansioso demais, você pode olhar para mim um minuto? Você vai... 1 Reis está depois de 1º, 2 Samuel, você vai chegar lá, está no Antigo Testamento, mas fique tranquilo. Deixa eu falar para você que está participando deste culto e você que está aqui hoje. Para você que gosta de assistir um bom filme, ou para quem gosta de assistir um bom filme, você não gosta daquela pessoa que te dá o spoiler. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Interage comigo, você não gosta, vai falar o final, perdeu a graça. Eu quero falar para os ansiosos aqui hoje.
final da sua vida? Eu já sei. Deixa eu falar de novo, por os ansiosos que estão aqui e participando deste culto. Não andeis ansiosos. Por quê? Porque o final desse filme, que é a sua vida, eu já sei e vou te falar. Ao que vencer. Você está entendendo isso? Então por que você está ansioso? Porque está acontecendo isso, Deus abençoou fulano de tal, e está acontecendo isso. Moisés foi diferente de Elias, que foi diferente de Eliseu, que foi diferente de Jonas, que foi diferente de Davi, que foi diferente de Samuel. Você também é diferente, você é indivíduo, então Deus vai te tratar exatamente na estrutura que você tem que ser tratado. Deus não vai te cobrar porque você não foi Cassiane, porque você não foi Jair, porque você não foi Cleito, porque você não foi Almi, porque você não foi Enio. Deus vai te cobrar quando chegar no dia do juízo e vai dizer para você, por que você não foi você mesmo? Porque eu te entreguei, na verdade, uma responsabilidade, e você ficou vendo mais a vida dos outros, mais dificuldades, mais as vitórias dos outros do que as suas. Então hoje, nesse domingo, eu posso te dizer, eu sei o final da sua vida. Se você permanecer, a vitória já é garantida. Então pare de ficar ansioso. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Você não acha isso estranho, irmão? Estranho. Por que é estranho? Porque se fosse você, falaríamos assim: não haverá nem orvalho e nem chuva, viu, Acabe? Segundo a palavra do Senhor. Pois bem, eu quero conversar com você rapidinho sobre esse texto aqui que nós vamos ler. Capítulo 17, porque Elias, Tiago vai escrever sobre isso, nós vamos daqui a pouquinho lá para o livro de Tiago, dar uma olhada no que Tiago fala sobre Elias, o porquê dessa fala aqui, mas eu quero só dar uma lida, para você poder entender. Eu vou sintetizar a pregação de hoje, porque o capítulo 17 começa com esse testemunho do profeta, e é o testemunho que eu posso dizer para você. Deus não está morto, viu, Acabe? Vive o Senhor. Eu poderia dizer para você, nesse domingo, teu Deus não está morto. Ele vive. E se Ele vive, Ele está escutando, Ele está vendo e está fazendo. É um discurso, então, de abertura de Elias, que na verdade é uma dura repreensão contra Acabe e o falso Deus que ele adorava. Você vai olhar todo o texto no capítulo 17. Acabe, um rei que estava negando a Deus, e Elias chega, é corajoso, intrépido, para poder dizer para um rei que o Deus de Acabe era falso. Baal não era um Deus vivo. É o que ele estava dizendo: vive o Senhor Deus de Israel, que o seu Deus Baal está morto. Uma repreensão. Então, quando Elias se pôs diante de Acabe, em um deserto árido, falou então do Deus vivo. Ele estava representando Deus e repreendendo uma entidade. Vamos ler a partir do verso 2, paramos no 1. Depois veio a ele a palavra do Senhor, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui
E vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou. Claro, no versículo 1, o que ele falou? Não vai ter nem orvalho e nem chuva. Segundo a palavra, não de Deus, mas de Elias. Verso 8, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O interessante é que ele fala que vai cessar a chuva, mas ele fala que é Deus que vai trazer a chuva. Verso 15, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Você pode dar uma glória a Deus? Pois é, irmãos, eu poderia ter começado por essa palavra e ter inserido nesse contexto a minha experiência. Mas eu sintetizei uma experiência para dizer para você que Deus fez um milagre na minha vida, como Ele continua fazendo. Mas Deus não tem interesse em fazer milagre para te eximir dos processos. Está entendendo isso? Porque o que eu fiz nesse meio tempo, o que eu fiz nesse intervalo, o que eu e a Cassine fizemos, e é o que eu quero te orientar aqui essa manhã. Olha bem, alguém que na verdade vai de frente para um rei, diz para esse rei que a entidade que esse rei serve, que na verdade essa nação está servindo é um rei morto, vai no desacato de dizer que vive o Senhor. Ele vai dizer para Acabe que o Deus da chuva não presta, que quem vai cessar a chuva, ou quem vai mandar chuva, é o Deus de Israel. Alguém que tem intimidade com Deus, como você, que na verdade vem aos cultos e não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo com você. Dá um decreto para alguém, fala, libera uma palavra e acontece para outra pessoa o que acontecia com a gente.
Íamos ministrar igrejas, ministrar para o povo, e com a gente mesmo, a gente fala, Deus, e aí? Esse Elias, então, ouve a palavra de Deus, no verso 2, e vai dizer o seguinte: saia daqui, retire-te daqui, e vai para o Oriente, e agora se esconde. Se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Você vai beber ali daquele ribeiro. Vamos lá. Eu tento imaginar a cabeça de Elias quando ele se esconde, vai diante do ribeiro, e ele olha, começa a olhar para o ribeiro. Todos os dias ele levanta, olhando para o ribeiro, falando assim: um dia vai secar, uma hora vai acabar, um dia vai secar, uma hora vai acabar. Por quê? Porque ele mesmo tinha decretado que a chuva ia cessar. Ele já estava vivendo um processo por antecipação. Deus então fala com ele que ele, por uma ordem de Deus, não seria esquecido, não seria abandonado, e que os corvos iriam servi-lo. Não cabe, irmãos, na minha e na tua cabeça o seguinte: quando você obedece uma ordem de Deus, sai do seu lugar, ou sai da sua cidade, ou sai dessa empresa, ou sai dessa situação, porque eu, o Senhor, você tem intimidade com Deus, você ora, não é só isso, para que você tome uma decisão pela sua responsabilidade, ela vai te exigir uma confirmação. Aliás, confirmação a gente só busca quando a gente é crente, e quando um profeta vem falar com a gente, porque eu nunca vi, irmãos, alguém pedir confirmação quando alguém lança uma maldição. Você aparece diante de alguém que vai arrebentar com você, está amaldiçoado, aí você vai para o outro: vem cá, eu estou amaldiçoado mesmo, porque eu quero confirmação. Mas quando é Deus que fala, a gente quer confirmação de 1, de 2, de 3, de 4, de 7, de 1000. Parece que não entra na cabeça. Aí você tem a confirmação que é de Deus, você sabe que é de Deus, você só vai dar o primeiro passo, porque você tem certeza que Deus falou para você dar o primeiro passo. Foi o que aconteceu comigo e com a Cassiane. Nós entramos em uma situação que não foi por negligência nossa, não foi por desobediência. Aliás, foi pela nossa intrepidez. Servimos a um Deus vivo. E buscamos confirmação do que eu tinha falado com a gente para fazer. Buscamos várias confirmações de Deus. Sim, o medo de errar. Me lembro que nós estávamos em Minas Gerais, em um evento muito grande, e tinha uma irmã que ela, até hoje, é muito usada por Deus. Ela olha para a gente e fala assim: ó, Deus está dizendo para mim que Ele já deu sinal verde para você e para a Cassiane. Sinal verde é o quê, irmão? Pode ir. Foi, Cassiane, confirmação. Aí a gente já não buscava mais confirmação, sabia que era Deus. Aí Deus insistia. A gente chegava no aeroporto, aí chegava, encontrava com alguém, um pregador, falava assim: olha, Deus mandava dizer para vocês o seguinte, ó, que Ele está com você nessa sua decisão, que você pode ir, seja intrépido, porque Deus é contigo. Fala: oh, Cassiane, glória a Deus. Aí, quando Deus te dá uma ordem, uma palavra para você avançar, você pensa que tudo vai dar certo, mas não vai dar certo. Vai ser frustrante, porque Deus está forjando em você Cristo, e para que você se torne um Cristo para outras pessoas, você precisa passar pela via crucis. Quem foi que mandou Elias se esconder? Foi o diabo ou foi Deus? Foi o diabo ou foi Deus, irmão? Deixa eu perguntar de novo, parece que você não está aqui. Ou você está muito impactado pela palavra, ou você está tirando um cochilinho bem gostoso aí. Foi o diabo ou foi Deus que mandou Elias se esconder? Não era para dar tudo certo? Era para dar tudo errado. Ou começa a dar tudo errado. Porque nós colocamos na conta, olha só, assim que nós dividimos Deus e o diabo, dá errado é o diabo, dá certo é Deus. Irmãos, na maioria das vezes o diabo vai fazer que dê tudo certo, para você cada vez mais se afundar. E Deus, na maioria das vezes, vai te frustrar, para poder te forjar um crente maduro, e não um bebê gospel.
Foi, verso 5, pois e fez conforme a palavra do Senhor. Você não busca Deus para ter uma direção, sim ou não? Pois é, ele foi conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia o quê? Do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Todas as nossas reservas, porque sempre fomos abençoadores, dizimistas, ofertantes. Irmãos, pensa, hoje eu ando com algumas pessoas, com alguns pastores, e eu viajo, eu tenho oportunidade de viajar com algumas pessoas, e elas dizem para mim assim, como pode vocês dois terem um coração muito liberal? Como é que é isso? Eu falei assim, não, isso é um processo, não se preocupa não, que é um processo. Intimidade com Deus. Você vai entender que dízimo até o fariseu dá. O dia que você subir de nível, você vai começar a entender que dízimo é o básico. O dia que você começar a ver que Abraão, quando teve o encontro com Cristo, deu o dízimo, mas depois que ele teve intimidade com Deus, ele entregou tudo, você vai começar a subir de nível. Porque os fariseus dizimam somente, mas quem tem intimidade com Deus entrega absolutamente tudo. Está vendo como é que é ruim de dar aleluia? Sabe por quê, irmãos? Porque é intimidade com Deus. Se você não pode dar, você não pode ter. Porque aquilo que você recebe e não dá, vira para você um Deus. Isso que aconteceu com Abraão. Tinha 2 filhos, Ismael e Isaque. Por que Deus fala, me dê o seu único filho a quem tu amas? Porque quem corrompeu o coração de Salomão foi o amor às mulheres. Aquilo que você ama passa a ser seu Deus. Então Deus prefere que você leve no altar de sacrifício, porque Deus tem ciúme, e Ele jamais vai dividir a glória dEle com ninguém. Se um carro te segura, ou se você pensa mais num carro, na sua empresa, no seu dinheiro, I'm sorry, o seu Deus não é o Deus de Israel, aquele que a Bíblia prega. Você está no processo de aceitar Jesus como Senhor, porque Ele só é seu Salvador. Mas no momento que Ele passa a ser seu Senhor, de você obedecer Ele em tudo, você vai entender que tudo que é seu é dEle, mas também tudo que é dEle passa a ser seu. Mas por que, pastor, que eu não entrego tudo, eu no coração estou fechado? Fique tranquilo, porque é um processo. Porque se não fosse um processo, você iria entregar tudo seu para Ele, e Ele iria entregar tudo dele para você, você não teria estrutura. Então é um processo. Cada vez que você entrega mais, Deus entrega mais. Cada vez que você entrega mais, Deus entrega mais. Cada vez que Deus entrega mais, você entrega mais, Deus entrega mais. Aleluia. Aí, pastor, mas eu não estou aguentando, porque você está carregando sozinho, porque Deus não te entregou algo para você carregar sozinho. Cada vez que Deus te entrega mais, você reparte mais. Cada vez que Deus entrega mais, você reparte mais. Você se esqueceu que os 12 cestos não foram com pães inteiros? Foram com pães o quê? Partidos. Porque Deus só multiplica aquilo que é partido. Enquanto você guarda o que é inteiro, vai ser só para você. Vai apodrecer e você vai morrer na miséria. Mas aquilo que você recebe e Deus te dá, e Deus vai fazer multiplicar. E são 12 cestos, talvez para cada dia ou para cada mês do ano, mas não vai faltar. Aleluia. Assim como Deus falou para essa mulher, nunca mais vai faltar. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que Ele falara pelo ministério de Elias. Verso 8, eu quero finalizar, estou indo para o final. Eu quero te mostrar só como nós passamos, eu e Cassiane. Nós vencemos, estamos aqui. Irmãos, olhe para cá. Vem cá, Cassiane. Nós somos, para quem não sabe, eu vou revelar hoje. Nós somos de carne e osso. Nós gostamos de um arroz com feijão, um ovo fritinho.
Eu prefiro o arroz da minha esposa. Ainda bem. Choramos. Sorrimos. Lamentamos. Mas eu posso falar isso olhando nos olhos da minha esposa. Nunca murmuramos. Quando eu falava assim, eu não estou aguentando mais, ela colocava a mão sobre meus ombros e falava assim, você é um homem de Deus, Jairo. Você vai conseguir. Amém. Você vai conseguir. Amém. E ela enxugava minhas lágrimas. Eu falava, Cássio, mas foi Deus que falou. Quando ela chegava para mim e falava assim, eu vou desistir, porque meu ministério acabou. Eu falava assim, não pode. Não coloque ponto final. Era a frase que eu usava para ela. Onde Deus colocou uma vírgula. Sabe por que eu estou te apresentando? Nos apresentando a você? Porque você pensa que nós temos uma capa aqui por detrás. Super Cassiane. Super Jairo. Mulher Maravilha. Para mim. Mas fora isso, de carne e osso. Ah, não sabia que Elias também é assim? Está em Tiago 5,17. Sujeito às mesmas paixões. Há um segredo, e eu quero finalizar, eu só conjecturei para você, a partir do verso 8. Obrigado, filha. Você está muito bonita de mostarda. Eu gosto muito de mostarda, sabia? Já fica a dica. O verso 8 vai dizer assim, então veio a ele, você está prestando atenção, irmãos? Então veio ele o quê? A palavra do Senhor. Vem cá, irmãos, vamos lá, em sã consciência, pense bem, você que tem o poder cognitivo de raciocinar e de pensamento. Uma vez Deus falou e deu errado, Deus mandou ir, o negócio acabou o dinheiro, Deus mandou ir e a porta do emprego fechou, Deus mandou ir, a empresa fechou, Deus mandou eu avançar e eu fui mandado embora, Deus mandou eu avançar e está essa desgraça toda na minha vida, secou o ribeiro, não tem mais ninguém aqui para poder me servir, aliás, todo mundo foi embora, estou no deserto, estou arrebentado, eu vou ouvir de novo a voz de Deus? Não, está errado, tem alguma coisa errada na minha vida. O que eu quero te dizer hoje é o seguinte, é que Deus, quando você permite, claro, vai nos usar como instrumentos para poder demonstrar as virtudes dele através da gente. Tem uma virtude escondida aqui. Essa virtude eu entendi. Na época eu não sabia. Por isso que é importante você estar em Deus, porque Deus vai perdoar o seu tempo da ignorância, mas também na tua ignorância você pode morrer. Eu não sabia, mas eu fazia. Hoje eu sei o nome. Hoje eu sei o que estava envolvido. O que eu quero dizer é que eu penei para poder entender isso. Eu vou te mostrar hoje algo que está incutido, escondido, um tesouro que eu quero compartilhar com você, que talvez não vai resolver os seus problemas, porque Deus não resolve o problema de ninguém, porque se Deus resolver o problema de pessoas, Ele vai manter as pessoas sempre como crianças, e Deus na verdade vai enviar, permitir mais dificuldades, para que você cresça, ou permitir para que você amadureça. Deus permite as dificuldades, para tirar você de um raciocínio pequeno. Mas Deus te dá maturidade, para que você compartilhe daquilo que você passou, para você não morrer com aquilo que Ele te deu. Veio a palavra então do Senhor para Elias, e o que ele faz? Acabou tudo. Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. Uma hora Deus manda ele se esconder. Depois você vai olhar, eu não sei se é o capítulo 15, depois você dá uma olhadinha lá, também não sou obrigado a saber tudo, mas parece que é o capítulo 15, se eu não me engano, que é ali que vai falar um pouquinho sobre Sarepta e sobre Sidom. Deus manda Elias se esconder. Agora Deus fala assim, ó,
quando estava todo mundo procurando Elias, Deus fala assim, agora vai para a exposição. Vai lá. Agora você vai ter que se apresentar. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Fique ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Está ao contrário. Deus manda você sustentar a viúva. Agora Deus fala para Elias que uma viúva vai sustentar ele. Verso 10. Então ele fez o quê? Se levantou. Entenda uma coisa, quando Deus quer quebrar o seu orgulho, Ele envia você de encontro a alguém que tem menos condições financeiras para te sustentar. Porque seu orgulho vai falar assim, ó, não. Aí, quem tem menos condições financeiras para te sustentar, vai te mostrar que essa pessoa, ou que na verdade essa pessoa, é sustentada por Deus. Então, essa pessoa vai demonstrar para você a virtude de Deus na vida dela. Só que aos poucos, Deus vai permitindo isso, e o seu orgulho vai sendo quebrado. Porque você então é que sustentava, era o mantenedor. Eu me lembro que com as empresas que eu tinha e com o que nós fazíamos em relação ao que recebíamos, Deus permitiu que pessoas que tinham infinitamente uma condição financeira menor que a nossa sustentassem a gente. Éramos totalmente dependentes de algumas pessoas. E meu orgulho, Deus foi quebrando. Deus foi quebrando. Deus foi quebrando. Mas tem algo que está envolvido nisso tudo, e eu quero terminar aqui dizendo para você o porquê que Deus não vai deixar faltar para você o azeite. Porque aqui eu quero dizer que eu avancei um pouquinho te mostrando sobre a viúva, mas Elias desfrutou também disso. O que está por trás disso tudo aqui? Qual é a mensagem que eu quero transmitir para você e que Deus quis transmitir através de Elias? Você que está numa situação que o ribeiro se secou. Pastor, eu não estou. Fique tranquilo, você vai estar. Não se afobe, porque o ribeiro vai secar. Eu falo isso com bastante vontade para você. E se você é orgulhoso, que delícia. Deus vai permitir que alguém que tenha uma condição menos que a tua te sustente. Pastor, isso é praga? Não, isso é bênção. Porque no céu não entra orgulhoso. Mas entra os que são sustentados por um tempo, por uma viúva. A empresa está indo bem, tá, irmãos? Para tentar contar para você. Eu tinha direitos artísticos, direitos autorais, cachê da Cassiane. Quando ela vai cantar em show, ela recebe bem. E eu deixo ela cantar bem porque ela é dizimista na igreja. E ainda compra roupa nova para mim. Tinha minha empresa, produtor musical. Dono de 3 empresas, então eu recebia como CEO das empresas e tinha direitos artísticos, direitos autorais também. Então tinha mais ou menos 8 fontes que entravam. Todas se secaram. Todas. Deixa eu falar para você aqui, ó. Fecha em mim. Todas se secaram. Para que você entenda que a provisão acaba, mas o provedor. Você pode aplaudir mais forte ao nome do Senhor Jesus? Mesmo em tempos ruins,
Deus protege aqueles que pertencem a Ele. Por que que Elias viveu esse processo? Não queira fugir desse processo. Aqui, ó, vai e se esconde. Agora vai para a exposição. E eu vou voltar no verso 1 para poder finalizar. Porque você até agora está se perguntando, e tem muita gente que se apegou nesse versículo e está liberando palavras. Não é segundo Deus, não, segundo eu, e amaldiçoando pessoas. Eu vou te falar o porquê que Elias passou nesse processo. Por que que nós passamos nesse processo e vencemos sem saber? Demoramos mais para descobrir isso. Você agora aqui, através disso, Deus revelou a virtude dele através de Elias. Através do que nós passamos, Deus está revelando as virtudes dele na nossa vida. Porque nós não murmuramos. Deixa eu falar para você. Quando o ribeiro secar, não murmure. Não reclame. O que eu faço? Prossiga. Não pare. Mas Deus falou, está dando tudo errado. Sim, é por um tempo. Tem algo maior envolvido nisso. Olha bem, Elias se levantou e foi. E veio de novo a palavra do Senhor para Elias, e ele pegou, se levantou e foi. E tudo que Deus falava, Elias fazia. Sabe por quê? Uma virtude. E eu revelo agora ela para você. Obediência. Obediência. Pastor, como então que eu obedeço à voz de Deus? E não obedeço a... Porque olha só, irmão, é difícil. Porque Elias poderia ter obedecido ali a voz da sua necessidade. Deus mandou ir. Não, não é Deus não. Deus mandou ficar. Porque lá eu vou ser morto. Elias poderia ter ouvido a voz da sua carência. Não, lá Jezabel está, eu vou ficar aqui. Deus mandou me esconder, agora eu vou me expor. Elias poderia ter envolvido muita coisa dos seus sentimentos. Cuidado para que os seus sentimentos não falem mais alto do que a voz de Deus na sua vida. Suas carências, porque na maioria das vezes somos sequestrados pelas nossas emoções. Agora que sabemos que é obediência, como que Elias sabia obedecer à voz de Deus? Quer que eu te diga? Se você puder, eu finalizo pedindo para que você abra em Tiago. Lá no finalzinho já. Capítulo 5. Verso 17. Você que achou, olhe para mim. Você está vendo a importância de você caminhar com Deus, ou melhor, entenda isso, Anne. Reconhecer Deus, Oriane, reconhecer Deus, o diabo reconhece. Reconhecer Deus, o demônio reconhece. Reconhecer Deus, qualquer um reconhece. Por exemplo, o presidente da Rússia, o Putin, é um homem poderoso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok. O presidente da China é um homem poderoso, sim ou não? Você reconhece isso? Reconhece isso? Você não reconhece isso? Você reconhece que o presidente da China é um homem poderoso, sim ou não? Ok, mas reconhecer é algo que é visto de longe. Deus nunca quis que você reconhecesse Ele como Deus. Elias não reconhecia o Deus de Israel. Reconhecer é uma coisa. Deus não quer que você reconheça. Deus quer que você o conheça. Porque conhecer é andar, é compartilhar, é dormir e levantar com Ele, porque você pode reconhecer alguém à distância, mas para quem anda com você, você conhece.
Quer conhecer a voz de Deus? Quer saber quando que é Deus? Porque Deus pode ter falado para você ir e as suas emoções podem ter falado para você ficar. E você ouviu mais forte as suas emoções. Outra coisa, Elias não foi reconhecido primeiramente como profeta. Entenda, tem o dom de profeta que hoje nós temos, ok? Depois de Cristo, e tinha o ofício de profeta. Cuidado para que você não corra atrás de profeta para poder receber uma profetada, porque quem corre atrás de profeta é porque não tem fé. Porque se você quer saber do futuro, você está procurando um cartomante e não confia em Deus. E a Bíblia fala que você não vive por vista, você vive por fé. Então, para quem gosta de saber o futuro, na verdade é porque está tirando Deus da jogada. Porque o dia de amanhã não pertence a você. Mas porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então Elias, quando ele aparece, ele não é reconhecido como profeta, ele é reconhecido pelo que Tiago vai dizer aqui, homem que ora. Aí ele vai dizer o seguinte, olha como a Bíblia se comunica. Nós estávamos falando do Antigo Testamento, agora eu estou levando você, eu estou te mostrando, aqui há uma revelação de quem era Elias, e por que ele venceu, por que quando Deus falava as coisas mais terríveis para Elias, Elias saía, se movimentava, obedecia, por quê? Porque que segundo a minha palavra não vai chover, porque segundo a minha palavra eu... Por quê? Porque primeiro, antes eu ouvi a palavra de Deus. Então não saia por aí, dizendo segundo a sua palavra, se antes você não sentou, não se ajoelhou e não ouviu a palavra de Deus em oração. Tem muitas pessoas dizendo, segundo a minha palavra vai acontecer, e não acontece. Por quê? Porque não tem intimidade com quem pode. Vamos ver o que o Tiago diz sobre Elias. Elias, que era um super-homem. Não, irmãos, era o quê? Você está lendo aí ou não? Tá só de, ou você está de caô comigo? Você está lendo aí ou não? Elias, que era o quê? Homem sujeito, deixa eu falar de novo, Tiago, capítulo 5, verso 17. É bom que você leia para que você não vire um crente loreco. Você fala muito do que ouve, ok? Mas na verdade não confronta nada com a palavra. Então use a sua Bíblia, porque a sua Bíblia está precisando que você visite de vez em quando. Bíblia não foi feita para ser visitada aos domingos. Bíblia não foi feita para ser lida. Você usa a Bíblia porque ela tem o poder de te ler. E quando ela te lê, você se transforma em um novo homem. Então, cada vez que você se permite ser lido pela Bíblia, você vai se tornando a imagem e semelhança do seu filho. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha quanto tempo passou, irmãos. E orando, intimidade, relacionamento, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Aqui está o segredo. Sabe por que nós vencemos, eu e Cassiane? Porque ela me via copiosamente orando. Quando eu não tinha o que falar, na verdade eu chorava. Eu ia para o closet da minha casa e falava, Deus, o que está acontecendo? Me dá uma resposta, foi o Senhor que mandou aí, foi o Senhor que mandou avançar. Por que está dando errado? E por quê? Orando. Vem cantar, Cassiane, orando. 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 Vai passando situação, você está orando. Está passando, está bem hoje, está recebendo um salário bom, está viajando, passe orando. Por quê? Porque tudo vai passar, mas a sua intimidade com Deus vai permanecer.
Quer ouvir a voz de Deus? Primeiro, se submeta à obediência. A obediência ao relacionamento. O relacionamento às suas atitudes. E tudo que você fala, Deus vai respaldar embaixo. Quando você disser para alguém, seja curado, o que está saindo ali junto com a sua voz é um decreto de Deus. Por quê? Porque você está tão íntimo de Deus, aleluia, que Deus garante o que você fala, porque antes Ele já falou com você o que tinha que ser feito, aleluia. Então nessa sua situação, o milagre já chegou. Deus manda te dizer, ou Deus manda dizer em nome dEle, através da palavra. Se você permanecer ouvindo a voz dEle, em relacionamento, o azeite, a farinha da panela, não vai se acabar. E o azeite da botija não vai faltar, conforme a palavra do Senhor, que foi liberada pelo ministério do Jairo, porque hoje você é o Elias para a sua geração. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Aleluia.